segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, realizado nesse domingo, abordou temas ligados aos games, uso de combustíveis e genética das plantas. Uma das questões lembrou o jogo Minecraft e demandava que o candidato calculasse as dimensões de um cubo. Outra questão, que utilizou o exemplo de carros flex, exigia do aluno conhecimento químico das diferenças entre álcool e gasolina. Neste ano, os alunos ganharam 30 minutos a mais para fazer a prova. No total, foram 5 horas de duração. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, divulgou que 29,2% do total de inscritos faltaram no segundo dia de provas. Em entrevista coletiva, o ministro da Educação, Rucieli Soares, comentou que as ausências são as menores da história do exame. Historicamente, a ausência do segundo dia sempre é maior, né? Você tem alunos que têm algum problema de logística, alguns que acabam desanimando, eventualmente, por algum acontecido do primeiro dia, mas a gente buscou trazer, inclusive, aqui a comparação, que os ausentes do segundo dia são menores também do que o segundo dia dos últimos anos também. Questionado sobre as críticas que acusaram o exame de ter questões ideológicas, o ministro disse que comissões técnicas elaboram a prova. Primeiro a gente entregou para vocês aí, junto no material, um material explicativo de como é feita a construção das provas. Isso foi retirado do próprio site do INEP. São constituídas comissões técnicas que fazem a elaboração da prova, acompanhada aqui dentro do INEP. Então, podemos dizer que o processo segue todos os ritos de segurança e aquilo que é necessário para que tenhamos uma prova elaborada com a qualidade, com o desejo que se tem. O professor Gilson Marsola, do Sistema de Ensino COC, comentou o conteúdo da prova de matemática. Uma prova extensa, com enunciados um pouco longos, muitos cálculos e que permearam basicamente 80% dos assuntos do ensino médio. Alguns assuntos de aritmética muito extensos nas suas operações, assuntos de álgebra nem tanto e alguns exercícios de geometria plana bem tranquilos até. O diretor do cursinho preparatório Ângulo Vestibulares, Ronaldo Carrilho, avalia que o Enem se aproxima cada vez mais dos vestibulares das grandes universidades. E nesse Enem de 2018, eu acho que o Enem crava seu perfil de vestibular. É uma prova muito conteudista e o nível da prova, embora a prova esteja dentro das expectativas do perfil traçado nos últimos anos, o nível da prova como um todo, ela está um degrau um pouquinho superior em relação ao ano passado. Essa é a conclusão dos professores aqui do curso. Os participantes afetados pela interrupção de energia elétrica no último domingo na cidade de Franca, em São Paulo, e Porto Nacional, no Tocantins, terão direito à reaplicação das provas de linguagens, redação e ciências humanas nos dias 11 e 12 de dezembro. Nessa quarta-feira, o INEP divulgará o gabarito oficial do exame. Os resultados estão programados para 18 de janeiro de 2019. Professor Vila. Bem, eu não li parte do Enem. Eu não li essa prova, inclusive eu não entendo nada de matemática, eu não vou fazer algo nem que biologia? Eu não sei. Nem biologia. Complexo de Golgi, lembra? Eu gosto daquelas expressões, mitocôndrias. Matriz mitocondrial, é isso? Puxa, que incrível, grande aluno, hein? O Thiago já pode fazer o Enem. Posso fazer o Enem esse ano. Olha, então tem umas coisas que eu não sabia bem para que eu aprendia, mas tudo bem, a gente é obrigado a passar por isso tal, para depois escolher a carreira que vai fazer, né? Eu não li essa prova, eu li a primeira de domingo passado, não esse, o anterior. Volto a insistir, a prova amarela foi que eu li, de história, de literatura, das tais habilidades e tal. E eu continuo esperando a tirana do INEP, a senhora Marine Esfínia, sua tirana, a senhora tem de vir a público explicar a prova. Não é para o ministro foram especialistas. Que especialistas? São semi-analfabetos que fizeram aquela prova. E instrumentos do PT, claramente. Tem um monte de questões que estão erradas. Tem textos. Por que 2 textos do Eduardo Galeano, por exemplo? Tem literatura espanhola, em espanhol. Puxa, literatura em língua espanhola. Que brilhante, que poderia selecionar um monte de coisa. Então, Eduardo Galeano, que é um autor menor, né? E por que um texto dele em português também?
Quer dizer, você vê que falta critérios, porque os acessos estão antigos, de 3, 4, 5, 6 anos na internet, que vem pelas regras da BNT, a data do acesso. Porque aquela qualidade daquelas questões, né? Da geografia, um horror as perguntas de geografia. E de história, péssimas. O ataque a Gilberto Freire na questão 45, por quê? Qual a razão de, na raiz da questão, atacar o Gilberto Freire? Porque ele é reacionário? Quem é o bobalhão que fez essa questão? A senhora tem de vir a público. Eu desafio a senhora a discutir aquela prova aqui, na Jovem Pan. A senhora não tem condições de discutir, porque a senhora não conhece nem o conteúdo daquela prova. Eu duvido que a senhora venha aqui. A senhora não tem coragem. A senhora é uma tirana. Agora os pais bombardeiem democraticamente o INEP. Escrevam, exijam explicações de todas aquelas questões. Eu selecionei algumas, né? Mas tem, são inúmeras, são dezenas de questões, mas poderia pegar outras que estão absolutamente erradas, questões absurdas. A senhora, portanto, tem de dar explicações, sim. Aqui não é Rússia stalinista, em que a senhora poderia fazer o que a senhora bem desejasse. Aqui é um país democrático, a senhora tem de vir a público e explicar, e não vale que com isso pode violar o sigilo da prova. Papo furado. Eu desafio a senhora não sabe nada de história, de literatura e de geografia. Eu duvido que a senhora venha aqui. A senhora não vai vir porque a senhora não tem coragem. Agora os pais, os alunos, protestem. Não, são 4,5 milhões de alunos. Não fiquem de cabeça baixa, não. Não é possível que o PT, encastelado na estrutura do MEC e das universidades públicas, os ditos, entre aspas, especialistas, vão decidir o destino de milhões de brasileiros. Proteste.